Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu trago perguntas e respostas sobre diversos assuntos. Gosta desse projeto? Gostaria que ele continuasse sempre trazendo novas informações? Basta nos ajudar compartilhando o canal, os episódios que você gosta, indicando para amigos, parentes, colegas de trabalho. A audiência nos garante a continuidade sempre de forma frequente e com muitas informações interessantes. E se você quer ter acesso a mais informações sobre os projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestra, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com, podendo também acessar as redes sociais do projeto. No TikTok, Instagram, Facebook, basta procurar por neurociência.af. Lá tem pequenos vídeos, frases e textos para reflexão e alguns outros materiais interessantes. E se você quer participar deixando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E neste episódio eu trago respostas para diversas perguntas que chegaram por vários canais, ou pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. Então, vamos à primeira delas. A primeira delas diz o seguinte: trauma. É possível isso? Tem um conhecido meu que disse que, apesar de ter traumas de infância, ele sempre foi feliz. Isso é possível mesmo? Bem, felicidade e trauma são coisas distintas, né? Os traumas que a gente adquire no nosso desenvolvimento, eles não necessariamente implicam em danos à felicidade que a gente pode vir a ter ou não na nossa vida. A felicidade é um estado, é um sentimento. Você tem um sentimento de estar feliz, um sentimento de você se sente realizado ou feliz com alguma situação. Isso seria a felicidade, assim, resumindo bastante. E o trauma, geralmente, ele é algo bem focal. Ele é o trauma mediante alguma situação, alguma condição. Então, a pessoa pode ter tido, por exemplo, alguma questão ligada a um afogamento, a alguma aflição ou problema causado por um mergulho ou alguma coisa nesse sentido, e de repente ela passar a ter um trauma de água, de mar, de piscina, e pode não conseguir mais ficar à vontade ou entrar numa piscina ou no mar, ou chegar até perto, justamente por causa desse trauma, por causa de um afogamento passado, por exemplo. Mas isso não significa que ela não vá ser feliz na vida dela, né? Se ela evitar entrar no mar, entrar na piscina, ela vai ter os momentos de felicidade, ela vai ter os momentos de alegria, ela não vai ter problemas, né? Então, o fato de ter um trauma referente a alguma coisa não impede que ela seja feliz com relação às outras coisas. Por isso que eu falo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lógico que, como eu sempre repito aqui, o ser humano ele não é matemático. Então, cada situação, cada indivíduo precisa ser analisado para que se possa ter uma resposta mais precisa, né? A pessoa pode ter traumas mais abrangentes, sem dúvida alguma, né? Ela pode ter, inclusive, traumas ligados ao estado de felicidade. E aí ela tem resistências a ser feliz porque isso traz à tona traumas que ela tem. Então, são situações bem específicas e pouco comuns, né? O comum é realmente a pessoa ter um trauma focal. A pessoa foi sequestrada, a pessoa sofreu um assalto em determinada circunstância e ela ter resistência a essa circunstância. A pessoa tem um problema com água, com altura, com alguma violência que foi cometida, que gerou algum trauma, ou que ela presenciou, né? Então, várias coisas podem causar traumas e que ficam lá, fica aquela marca,
né? E isso causa reações, causa sentimentos quando ela passa por situações similares ou situações que lembram aquela do trauma. Mas, como eu falei, são questões normalmente isoladas, que não vão impedir a felicidade geral na vida dela. Então, por isso, ter bem essa atenção, né? Mas eu também aqui não estou fechando questão. A pessoa pode ser infeliz por causa de um trauma? Sim. Depende do tipo de trauma, depende do que causou esse trauma, depende do tipo de vida que ela leva, né, das vivências que ela tem, de uma série de coisas. Então, não dá nem para a gente dizer que não é possível, nem que é possível. Mas falando de uma forma bem geral e bem abrangente, né, no geral, uma coisa não impede outra, tá certo? Uma outra pergunta que surgiu foi a seguinte: como os pais podem promover a motivação intrínseca de seus filhos para ajudá-los a se tornarem mais autônomos e persistentes em alcançar seus objetivos? Bom, aqui eu vou ter que ser repetitivo com relação a coisas que eu já falei em outros episódios. Eu acho que o ponto fundamental aqui, né, alguns especialistas podem divergir, mas o ponto fundamental, e que eu acho assim que vai ser a base, é justamente o pai ter a consciência, os pais terem a consciência de que não devem superproteger o filho. Por mais que eles tenham esse instinto, essa vontade, né, e se incomodem com o sofrimento ou com a frustração do filho, eles não devem colocá-lo numa redoma e protegê-lo de tudo. Então, ter o contato com a frustração, se frustrar, faz parte justamente desse mecanismo de ter forças e ter motivação e persistir até solucionar uma questão. Agora, se os pais colocam o filho numa redoma e nada de errado pode acontecer com ele, ele não pode errar, ele não pode se frustrar, ele não pode ficar triste, ele não pode isso, ele não pode aquilo, só pode acontecer tudo de bom para ele, o que vai acontecer? Ele não vai estar preparado para lidar com essas outras situações. E essas outras situações vão derrubar ele quando ocorrer. Então, se uma criança se desenvolve sem nenhum contato com a tristeza, com a frustração, vivendo num mundo cor-de-rosa, como falam, né? Quando ele chegar a uma idade mais avançada, na adolescência e tudo, que ele tiver a primeira frustração, ele vai desabar. Ou ele vai ter reações adversas, né? Ou ele vai se revoltar, ou ele vai fazer pirraça, mesmo grande, ou ele vai, sabe, alguma coisa vai ocorrer ali que não seria o ideal. Então, motivar não é só você mostrar o lado bom das coisas, não é só você dizer que tudo vai funcionar. Motivar também é indicar os erros, também é deixar se frustrar, né? O que o pai pode fazer, mediante uma grande frustração, uma tristeza, indicar o melhor caminho, orientar, né? Sugerir saídas e incentivá-lo nessas soluções possíveis, né? Você precisa se livrar desse problema, existem formas de se livrar desse problema. E sugerir essas formas, falar, não, se precisar de apoio, conte comigo, eu vou te ajudar no que eu puder para solucionar. Mas não é fazer por ele, não é impedir que ele se frustre, não é impedir que ele fique triste, porque isso vai enfraquecê-lo. Justamente, ele pode até se sentir motivado no sentido, tá tudo dando certo, beleza, toca o barco. Mas isso é artificial, porque ele não vai ter aquela força intrínseca, como é feito na pergunta, para ele por si só lutar contra as coisas. Ele não vai criar essa resistência contra as frustrações, as tristezas e as angústias dele. Tá? Então, eu poderia dar muitas dicas, muitas orientações, mas se não partirmos desse básico, nada vai funcionar adequadamente. Então, se você pegar um indivíduo que cresceu sabendo lidar com as tristezas e frustrações e comparar com outro indivíduo que não teve esse contato, vocês vão ver que a diferença é brutal. Um vai saber lidar com a situação, vai conseguir se concentrar com ela, buscar soluções, e o outro não. Eu não quero dizer que com isso os pais devam abandonar o filho.
Não. Mediante situações onde é imprescindível a ajuda dos pais e que não há outra forma, né? Aí, lógico, os pais devem estar presentes. Mas o papel dos pais é muito mais que isso. É orientar justamente a lidar nas adversidades, é enfrentar essas adversidades e motivá-los nelas. Uma outra questão que chegou é sobre terapias. A pessoa pergunta o seguinte: você acredita que essas terapias alternativas e holísticas realmente funcionam? Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não, por diversas razões. O fato de não termos comprovação científica de algo não significa que nunca teremos, né? De repente as pesquisas não avançaram o suficiente, ou de repente não foram realizadas pesquisas sobre algo, de repente sobre determinado assunto tem tantos caminhos possíveis que foram pesquisados alguns e não ainda outros. Então a gente pode dizer que nada é uma questão fechada ou batida, um martelo batido nesse sentido, sabe? Lógico, algumas coisas absurdas sim, né? Você toma cianeto que você vai se curar. Não, você vai morrer, né? Então, isso aí já é ponto pacífico, né? Uma coisa cansada de ser estudada e tudo. Mas, nesse tipo de terapia holística, terapia alternativa, existem muitas que realmente não existem dados suficientes. Não é que a gente possa afirmar que não funcionam 100%, mas simplesmente a gente não tem dados para dizer isso. Então, algumas, obviamente, a gente vai dizer que não funcionam. É o famoso efeito placebo, que eu já falei dele aqui várias vezes. Mas, em algumas outras situações, a gente não pode afirmar, não pode ter afirmação nem que sim, nem que não. Bom, para quem não ouviu os episódios onde eu falo sobre efeito placebo, o efeito placebo é o seguinte: é quando você tem alguma medicação ou alguma terapia na qual você acredita muito, e mesmo ela não tendo um efeito prático e fisiológico, o fato de você confiar e acreditar nela dispara alguns mecanismos, até algumas liberações de hormônio, algumas substâncias que fazem com que você realmente melhore por alguns motivos. Então isso, em resumo, seria o efeito placebo, né? É algo que não tem eficácia, mas que você acredita ter, e por isso ele acaba gerando algum efeito. Então, assim, muitas terapias, elas caminham por aí, né? Pelo simples fato das pessoas acreditarem muito nelas, e com isso elas promoverem alguns estados físicos ou neurofisiológicos que promovem liberação de endorfinas, de corticosteroides, corticoides e outras substâncias que vão realmente atuar no problema que ela tem. Então, muitas terapias holísticas e alternativas vão por esse caminho, né, do efeito placebo. Outras não. Outras realmente podem ou não ter algum fundamento com base no que realmente provocam no corpo. Alguns chás, algumas coisas, você não sabe, né? E outras realmente são descartadas. Então, sem saber exatamente a qual terapia a pessoa se refere, fica difícil afirmar qualquer coisa, né? Mas o que eu posso esclarecer é justamente isso, que a gente pode ter, de fato, terapias que são eficazes, mas que a ciência ainda não tem dados suficientes para poder afirmar isso, porque para a ciência afirmar isso tem que ser testado, retestado, não pode ter erro, né? Então pode ter alguma eficaz, mas pode não ter. Podem ter outras que atuam apenas como efeito placebo, o que também é importante, desde que surta resultado, e existem algumas que não surtem efeito. Agora, o cuidado que eu deixo aqui, o alerta, não é nem para essas que geram um efeito placebo, não é para aquelas que ainda não foram pesquisadas, desde que inofensivas num primeiro momento, mas aquelas que podem causar danos. E o que eu quero dizer é justamente isso. Existem algumas terapias que, além de não provocar ganho, podem causar perdas, né? Podem ser tóxicas ou podem causar alguns problemas. E é aí que se precisa ter muito cuidado. Na dúvida,
é sempre bom se aconselhar e conversar com especialistas, com médicos, para pelo menos ver se gera danos, né? Que o médico não possa indicá-la como um tratamento eficaz científico, mas que pelo menos ele avisa, pode tentar, é tranquilo, não vai te causar danos. Agora, se um especialista diz, não, essa substância aqui é perigosa para você, ou fazer esse tipo de coisa, esse tipo de movimento pode causar danos nas suas articulações, ou qualquer coisa nesse nível, ele pode pelo menos te sinalizar se você vai poder correr o risco de ter danos ou não. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Quer enviar sua dúvida, crítica, elogio, sugestões? Basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Aguardo sua mensagem e te aguardo aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá!